Eu tô sentindo um pouco de falta do Mussum, da gente não falou muito. Pois é, na verdade eu tenho um monte de pergunta aqui que eu acho que a gente tinha que pegar um dia pra falar das histórias deles, que hoje a gente fez um apanhado geral, falou do documentário. Acho que você tinha que voltar um dia pra contar histórias dele, talvez, não precisa ser tudo, porque vai ter bastante coisa que vai estar no documentário, mas pra gente ir pontuando histórias. Tem data já? Vai ser esse ano, cara. Não tem uma data fechada ainda. Não tem. Por conta, assim, que eu descobri, mas já fazia ideia que fazer qualquer coisa no Brasil é um milagre, né? Vocês fizeram isso aqui a base de milagre, por exemplo. Porque se não tiver incentivo, tem que fazer uma coisa... Tudo que a gente faz aqui é uma coisa... E filme é muito mais trabalhoso do que lançar um livro. E a gente está num momento que a cultura está sendo dilacerada, todas as leis de incentivo, essas coisas todas acabaram minguando. Mas, ao mesmo tempo, como eu falo que aparecem esses advogados que querem ajudar, e esses caras que falam que são parentes de tal... Tem gente também que fala, puta, eu tô do teu lado e vou investir no seu trabalho. Então a gente está fazendo uma série de costuras, porque não é uma engenharia fácil e a gente vai lançar esse ano. Isso é certeza. Cinema, streaming, cara, vai ser o seguinte. Vamos lançar o livro, que é a transcrição de todas as entrevistas. Vai ter um filme, vai ter uma série para TV. Caraca. Vai ter uma série pra internet e vai ter também, tipo, cortes pro YouTube e tal. Então, são 5 frentes que vai... Mas a série, o filme e as paradas que vocês vão soltar... Tudo coisas diferentes. São coisas diferentes. Tem muito material. Caraca, bicho. Tem questão que a gente fala lá de diretor que não contratou a atriz porque não ficou com ele. Tem... que mais? Tem esses casos do Zacarias, tem coisa do Renato, tem coisa do Dedé, tem coisa do Mussum, tem coisa do Tião Macalé. Tem muita coisa. Que não cabe, né? Não cabe. Mas que legal que vocês estão fazendo. É importante porque eu sempre tenho essa sensação de... A gente tá vendo lá, sei lá, o documentário dos Beatles, esses documentários de gente que tem muita história, dá a sensação que você fala, mano, imagina esse aqui, claro, o filé mignon, o cara costurou de determinado... Mas imagina o quanto que o cara não viu pra chegar até ali, que você não vai ver, né? E o fã mesmo, ele quer saber de tudo, né? Não é... O geral, eu imagino que você tem que fazer uma síntese, né, pra caber ali em 2 horas e... Tem uma limitação, né? Mas o fã, olha, e tem muito fã. Tem público também que vale a pena investir porque esse público vai consumir, sabe? Você citou o documentário dos Beatles, foi o Peter Jackson, né, que fez, o diretor. Aí você viu, ele chegou pro Paul, e tem uma hora que o Paul tá xingando, não sei o que e tal. Ele fala, ele falou pro Paul, você quer que eu corte? Ele falou, não, mostra do jeito que eu sou. Você vê a diferença, cara? Ele falou, não, eu sou assim, eu xinguei, eu briguei. Mostra. Porra, que legal isso, sabe? Falou, eu fiz isso, conta. Por que aqui tem que ser diferente, sabe? Sim. Não conta, vou te processar. A gente tá uma diferença muito grande, cara. Você vê, de novo, voltando pro Pablo Escobar, tem uma série, cara, que é uma das séries mais incríveis que eu assisti, que é uma série colombiana sobre o Pablo. Uma novelona, não é? Uma novelona. Longa. Você assistiu? Eu não assisti, mas eu acompanhei na época. É do cacete. Não teve ninguém morreu por conta da Colômbia. Lá é barra pesada, igual aqui. Não mataram ninguém do elenco porque fizeram é um retrato forte do Pablo. Eu acho que... A mesma coisa Narcos. Ninguém ameaçou de processo. Então, por que tem que aqui o cara... Você vai escrever uma matéria, vai não sei o quê, tem que ter reparação, tem que ter... Biografia não autorizada. É muito louco, né? Eles deveriam entender que a grandeza do que tem lá fora é muito por causa dessa humanização. Infelizmente, né? Você citou o caso do Roberto Carlos também. Eles ainda não sacaram qual é que é. Um monte de artista ficou do lado do Roberto Carlos naquela época. Chico Buarque, Caetano... Um monte de cara defendeu a censura. E o cara que lutaram contra a ditadura. Pois é. Já pensou, vocês dois, humoristas,
Daqui a 50 anos vem um cara lá de uma faculdade, não sei o que, falou, puta, eu quero lançar sua biografia. Você não vai se sentir lisonjeado? Fala, caralho, meu, foi... Eu fiz alguma coisa. O artista quer isso, né, cara? Fala, porra, olha só, a minha obra tá em evidência, tá sendo estudada, tem alguém que tá interessado em... Porra, você não vai chegar e vai falar assim, não, vida. Eu vou te processar. Eu anotei aqui, eu tenho outras realmente sobre histórias específicas deles pra gente voltar e falar. Mas eu anotei aqui, cadê a parte do dublê do senhor Renato. O dublê do senhor Renato. Ele foi o ponto de virada, né? Foi. No enfoque do documentário. Foi. Só pra gente entender o que era antes e o que vai ser. Antes era isso que eu tava falando, né? Como a gente não tinha dinheiro pra chegar nesses caras, que era lá no Rio, véio. Tanto é que mesmo com dinheiro a gente foi de ônibus, andamos de trem, de metrô, não teve nada de glamour. Mas assim, não tínhamos dinheiro nem pra isso. Então o que a gente fazia? Veio a Cristina Oliveira pra São Paulo. Puta, ela gravou A Árvore da Juventude, vamos entrevistar ela para falar do filme e tal. Então a gente aproveitava que ela estava, sei lá, no Teatro X aqui, vamos gravar uma entrevista com ela. Então, nesse período, nós só tínhamos tido acesso aos artistas. Então foi o Tony Ramos, foi ela, foi o Rafael Ilha, foi uns caras assim. Só que a gente entendia que tinha que obrigatoriamente ir ao Rio para pegar esses caras do backstage ali. E quando a gente chegou ao Rio, se eu não me engano, o primeiro cara que a gente entrevistou foi o Baiaco. Ele mora em Campo Grande, que é quase perto ali de Bangu. Nós chegamos lá, ele queria gravar dentro de um shopping. Eu falei, puta, meu, não dá, né? Barulheira, meu. Porque ele tava reformando a casa dele e acho que ele tava... Não sei se ele tava... ele falou que tava reformando a casa dele. Eu falei, puta, não dá, né? Aqui vai ser difícil, as pessoas passando. E aí ele pegou, era uma caminhonete, ele pegou a caminhonete dele e levou a gente acho que numa padaria, alguma coisa assim, mas fechou tudo. E a gente ficou numa sala ali, conversando com ele, um puta de um calor. Mas aí a gente viu que do shopping até essa padaria, eu percebi isso, ele tava meio que com sangue nos olhos, assim, sabe? Querendo falar. Eu falei, puta, vai render. E eu tinha uma pauta, mais ou menos assim. Eu estudei o cara e preparei os tópicos das coisas e tal. Mas assim, à medida que eu lancei a primeira pergunta, cara, eu quase esqueci isso, porque ele começou a me dar uma série de ganchos, assim, pra falar tal. E no caminho eu falei, putz, esse cara quer contar sobre isso, quer contar sobre aquilo, tal. Então, ele começou já a falar do temperamento do Renato, ele falou do Zacarias, ele falou de tudo. É um cara que conviveu com os caras, tal. Então eu falei, caralho, mudou. Eu tava aqui falando com o Tony Ramos, que tava fazendo uma análise mais antropológica dos caras, não sei o que e tal. E agora eu entrei pra... Pessoal. O real, tipo, sabe? Uma coisa nua, crua dos caras. Fala, puta, ó, teve isso, teve aquilo, não sei o que. Então, aquilo abriu uma coisa. Daí depois dele veio o Roberto Lee, que foi produtor, foi figurante, foi até diretor dos Trapalhões, que também contou uma caralhada de coisas. Esses caras estavam engasgados, né? Mas o que acontece? Isso é uma coisa importante. Se o programa tivesse no ar, esses caras não iam me contar nada. Como eles não têm mais essa dependência e sabem que não vai ter mais o programa, então eles se sentiram livres. Tanto é que ele fala, o Baiaco, fui traído pelo Renato Aragão, por exemplo. Entre outras coisas. Então eles se sentiram, falaram, puta, eu não tenho mais nada com ele, não devo mais nada, então eu vou contar. E eles sentiram a confiança, né? Porque você vai conversando com um cara e o cara vê que, tipo, você não tá lá pra fazer escândalo. Eles enxergavam, conta, né? Eu sou fã, quero entender, conta, como que era isso, cara? Entender mesmo o lance dos Trapalhões, como que funcionava aquilo, como que era a alma desses quatro. Que era importante saber disso, né? Não é só o cara que a gente vê na tela, como que era o dia a dia ali, como não sei o quê, mesma coisa a camareira, mesma coisa o cara do banco, mesma coisa
Nós entrevistamos o Walter Carvalho, diretor de fotografia, os caras mais fodidos que tem. O cara ficou, horas falando com a gente, puta, do antropologia dos trabalhos. Cara, isso aqui dá um filme, o que esse cara contou. Daí você volta para sei lá, para uma outra... Tinha uma figurante que nós entrevistamos também. Puta, contou como que eram os bastidores, não sei o quê. Tinha uma atriz. Puta, eu trabalhei com os Trapalhões, mas eu não fiz mais porque o diretor, se eu não saísse com eles, eu não transasse com ele, não ia rolar. Não saí com ele, o cara me cortou. Daí você vai pro Ferrugem, que foi um ídolo infantil, tal. Trabalhou com os caras na TV Tupi e trabalhou com os caras na Globo. Desde a Tupi, o Renato pega as melhores piadas pra ele. Ele me sabotou, eu tava dando destaque, o cara me tesourou. Então você vai costurando. Então, quer dizer, tem tipo, puta, os Trapalhões era isso, aquela viagem, não sei o quê, e tem, puta, aconteceu isso, sabe? Então é tipo uma montanha russa de coisas. Você fala, puta, teve isso, vai. E você entende o espírito daquilo, é o Renato. Gelei aqui. Ele sabe que tá rolando. Tipo, mano, ele deu um pulo. Eu dei um pulo porque eu tava pensando, tipo, eu fui você tava falando, eu falei, mano, é muitos anos de história que os caras têm e cada um desses caras viu um retrato, alguns, um filme inteiro, mas um retrato do cara. E é foda, porque não tem como esconder quem você é, né? Você tá vivendo uma parada ali e as coisas acontecem. Você não tá ligado que vão fazer um documentário. Você não tá pensando nisso.